Enquanto esta frase termina, dezenas de quilos de plástico já podem ter entrado no oceano. E o mais assustador é que grande parte desse lixo não cai diretamente no mar. Ele viaja, sai de ruas, canais, bueiros e rios urbanos, passa por cidades inteiras, é empurrado pela chuva, pela correnteza e pela falta de infraestrutura. E quando finalmente chega ao oceano, já se espalhou tanto que tentar capturá-lo vira uma missão muito mais difícil. Esse é o ponto que muita gente não percebe. A poluição plástica não aparece no mar de repente. Ela segue uma rota. E se existe uma rota, existe também uma pergunta muito importante. Por que esperar o lixo chegar ao oceano para tentar removê-lo? Hoje no LABIM TV vamos entrar no mundo das máquinas que estão tentando fazer exatamente isso. Sistemas flutuantes, barreiras inteligentes, esteiras transportadoras, sensores, energia solar e grandes operações no mar aberto estão sendo usados para interceptar plástico em escala real. Não estamos falando de uma limpeza manual na praia. Estamos falando de engenharia funcionando como uma linha de defesa. Uma linha colocada no caminho do lixo antes que ele desapareça nas águas abertas. O oceano cobre mais de 70% da superfície do planeta. Todos os anos, milhões de toneladas de plástico acabam nesse ambiente. Para visualizar essa escala, imagine um caminhão de lixo despejando carga no mar a cada minuto. Agora imagine isso acontecendo sem parar, dia e noite, semana após semana, ano após ano. O problema é que o plástico não se dissolve como algo simples que desaparece com o tempo. Ele quebra, se fragmenta, vira pedaços menores, depois partículas microscópicas. E essas partículas já foram encontradas em lugares que mostram até onde o problema chegou no corpo humano, em regiões remotas e até em ambientes onde quase ninguém imaginaria encontrar resíduos modernos. Mas antes de falar do oceano aberto, é preciso olhar para onde essa história realmente começa. Os rios. Eles funcionam como corredores naturais. Quando uma cidade não consegue segurar o lixo em terra boa, parte desse material encontra um caminho pela água. Um saco plástico jogado em uma rua pode ser levado pela chuva, depois entra em um canal, depois chega a um rio, e se nada o interceptar, segue viagem até o mar. É quase como uma esteira invisível, só que espalhada por quilômetros de infraestrutura urbana, correnteza e descuido humano. E aqui entra um dado que muda completamente a forma de enxergar o problema. Uma pequena parcela dos rios do mundo concentra uma parte enorme da poluição plástica que chega aos oceanos. Isso significa que o combate não precisa começar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele pode começar nos pontos certos, nos rios mais críticos, nos canais onde o lixo passa em maior volume, nos gargalos onde uma máquina bem posicionada pode capturar toneladas de resíduos antes que eles se espalhem para sempre. Esse é o raciocínio por trás dos sistemas de interceptação. Em vez de correr atrás do plástico quando ele já está perdido no oceano, a ideia é bloquear o caminho dele antes. É como colocar uma barreira em uma rodovia por onde passa uma carga perigosa. Só que neste caso, a rodovia é o rio. A carga é o lixo plástico. E a máquina precisa trabalhar todos os dias, enfrentando correnteza, chuva, resíduos misturados, galhos, lama, embalagens, garrafas e tudo que a cidade empurra para a água. O desafio não é pequeno, porque um rio não para ser limpo. A correnteza continua, o lixo continua chegando, e o sistema precisa funcionar sem transformar a navegação local em um caos, sem bloquear completamente a água e sem depender de uma equipe operando manualmente o tempo inteiro. É por isso que essas máquinas são tão interessantes para a engenharia moderna. Elas não tentam apenas recolher lixo, elas tentam transformar o próprio movimento do rio em parte da solução. A água empurra o problema, as barreiras guiam esse problema, e a máquina captura o material no ponto certo. Essa mudança de lógica é o que torna esse tipo de tecnologia tão importante. O plástico deixa de ser visto apenas como sujeira espalhada. Ele passa a ser tratado como um fluxo. Um fluxo que pode ser estudado, previsto, redirecionado e interceptado. E quando essa ideia sai do papel, ela se transforma em uma máquina flutuante colocada dentro do rio. Uma estrutura grande e pesada, alimentada por energia solar, capaz de trabalhar por horas e puxar resíduos da superfície da água como se fosse uma linha industrial instalada no meio da correnteza. Mas como essa máquina realmente funciona? Como ela consegue usar a força do próprio rio para concentrar o lixo em um único ponto? E o que acontece quando toneladas de resíduos começam a chegar todos os dias? É isso que vamos ver na próxima parte. A partir do momento em que o lixo entra no rio, o tempo começa a correr contra o oceano.
Se nada interromper esse fluxo, garrafas, embalagens, sacolas e fragmentos plásticos continuam descendo até chegar ao mar. E quando chegam lá, o problema se espalha em uma escala muito maior. É por isso que os interceptores trabalham em um ponto estratégico. Eles não esperam o plástico se perder no oceano. Eles tentam capturar o lixo ainda no caminho. Visualmente, o interceptor parece uma estrutura flutuante simples, mas por trás dele existe uma lógica de engenharia muito eficiente. A máquina é posicionada dentro do rio, no ponto onde o lixo já está sendo carregado pela correnteza. Ela tem cerca de 24 metros de comprimento, pesa aproximadamente 100 toneladas e foi projetada para funcionar sem uma tripulação permanente a bordo. Em vez de depender de motores barulhentos ou abastecimento constante de combustível, o sistema pode operar com energia solar. Isso faz diferença em rios urbanos e regiões onde manter uma operação manual todos os dias seria caro, lento e difícil. Mas o segredo da máquina não está apenas no tamanho. Está na forma como ela usa o próprio rio. As barreiras flutuantes são colocadas em diagonal como se estivessem desenhando uma pista invisível na superfície da água. Elas não bloqueiam completamente o fluxo. Elas redirecionam o lixo. A correnteza continua passando. A água segue seu caminho, mas o plástico começa a ser guiado para um ponto específico onde a máquina está pronta para capturá-lo. Esse detalhe é importante. O sistema não luta contra o rio. Ele usa o movimento do rio como parte da operação. A própria força que antes carregava o lixo para o oceano passa a empurrar os resíduos na direção da coleta. Quando o material chega ao ponto certo, uma esteira transportadora entra em ação. Ela levanta garrafas, embalagens, sacos plásticos e outros resíduos da superfície da água, levando tudo para dentro da estrutura. Ali o lixo é descarregado em contêineres removíveis. O sistema pode trabalhar por muitas horas seguidas coletando material sem precisar parar a cada poucos minutos. Em algumas configurações, a capacidade total chega a dezenas de metros cúbicos de resíduos armazenados. E dependendo do rio da correnteza e da quantidade de lixo, uma única unidade pode recolher entre 50 mil e 100 mil peças de resíduos por dia. Pense nisso por um segundo. Não estamos falando de uma pessoa recolhendo lixo com uma rede. Estamos falando de uma máquina flutuante que funciona como uma pequena linha industrial instalada no meio do rio. O lixo chega pela correnteza, as barreiras alinham o fluxo, a esteira levanta o material. Os contêineres acumulam a carga e sensores avisam a equipe em terra quando a capacidade está chegando ao limite. É um processo simples de entender, mas difícil de executar bem. Porque um rio muda o tempo todo. O volume de água muda. A velocidade da correnteza muda. A quantidade de lixo muda depois de chuvas fortes. Galhos, lama e outros materiais podem aparecer junto com o plástico. Por isso, cada instalação precisa ser pensada para o local certo. Não basta jogar uma máquina na água e esperar que ela resolva tudo. Antes de instalar um sistema, as equipes precisam estudar o comportamento do rio. Drones, câmeras, sensores e rastreadores ajudam a entender para onde o lixo se move, em que ponto ele se concentra e qual configuração funciona melhor. Em alguns lugares, o rio é largo. Em outros, é estreito. Alguns têm pouca profundidade. Outros recebem volumes enormes de resíduos depois de tempestades. Por isso, existem versões diferentes do sistema, adaptadas a cenários distintos. A lógica é parecida com a de uma frota de máquinas industriais. Uma escavadeira não faz o mesmo trabalho que um guindaste. E um interceptor de rio também não pode ser exatamente igual em todos os lugares. Um dos exemplos mais fortes aparece no rio Motaguá, na Guatemala. Esse rio se tornou um dos pontos críticos da poluição plástica na região, carregando uma quantidade enorme de resíduos em direção ao Mar do Caribe. Quando um único rio consegue transportar dezenas de milhares de toneladas de plástico por ano, o problema deixa de ser apenas local. Ele vira uma linha de impacto direto sobre o oceano. E é exatamente nesse tipo de ponto que a engenharia precisa agir. Porque se uma grande parte da carga passa por poucos corredores, bloquear esses corredores pode reduzir o dano de forma muito mais eficiente. Outro caso importante aconteceu em Los Angeles. Depois da instalação de uma unidade, a região registrou uma forte redução no volume de lixo chegando às praias. Esse tipo de resultado mostra por que a posição da máquina é tão importante. Quando o lixo é capturado antes de sair do rio, ele não precisa ser perseguido no mar. Não vira microplástico. Não entra na cadeia alimentar. Não se espalha por centenas de quilômetros. Ele é retirado ainda concentrado antes de se transformar em um problema muito maior. Mas existe um limite. Mesmo com máquinas trabalhando em rios, parte do plástico já chegou ao oceano.
E quando isso acontece, a operação muda completamente. No rio, o lixo segue um caminho mais previsível. No oceano aberto, ele se move com correntes, ventos e redemoinhos gigantes. Não existe margem, não existe canal, não existe um ponto fixo fácil de controlar. A partir daqui, a missão deixa de ser interceptar o fluxo. Ela passa a ser caçar plástico em uma superfície imensa e em movimento. E é aí que entra uma tecnologia ainda maior. Quando o plástico chega ao oceano, o problema muda de escala. No rio ainda existe um caminho, existe uma margem, existe uma corrente mais previsível. Existe um ponto onde uma máquina pode ser colocada para interceptar o lixo antes que ele desapareça. Mas no oceano aberto tudo fica mais difícil. O plástico não fica parado esperando ser recolhido. Ele se move com as correntes. É empurrado pelo vento. Se espalha, afunda parcialmente, volta à superfície, se quebra em pedaços menores e pode circular por anos dentro de enormes sistemas oceânicos. É por isso que limpar o oceano não é como limpar uma rua. Também não é como recolher lixo de uma praia. No mar aberto, primeiro, é preciso encontrar o lixo e depois criar uma forma de capturá-lo sem transformar a própria operação em um novo problema ambiental. Um dos lugares mais conhecidos desse desafio é a Grande Mancha de Lixo do Pacífico. Ela não é uma ilha sólida de plástico como muita gente imagina. É uma enorme zona de concentração formada por resíduos acumulados ao longo de décadas e mantidos em circulação por correntes oceânicas. Sua extensão é tão grande que costuma ser comparada a uma área maior que muitos países. E é justamente nesse tipo de ambiente que entra o System 03. Aqui a lógica é diferente da usada nos rios. No rio, a correnteza leva o lixo até a máquina. No oceano, a máquina precisa ir até as regiões onde o lixo está concentrado. Para isso, o sistema usa modelos computacionais que analisam correntes marítimas, ventos e padrões de deslocamento para prever onde os maiores bolsões de resíduos podem se formar. Em outras palavras, antes de capturar o plástico é preciso prever para onde ele está indo. Essa parte é essencial, porque se a operação for enviada para o ponto errado, ela perde tempo, combustível, equipe e capacidade de coleta. No oceano, errar a rota significa perseguir um alvo que está sempre em movimento. Quando o sistema chega à área correta, suas barreiras são abertas para concentrar os resíduos. O System 03 é muito maior que versões anteriores e foi desenvolvido para aumentar a escala da coleta em águas abertas. A ideia é cobrir grandes áreas de superfície de forma controlada, guiando os resíduos até um ponto de recolhimento. Em termos visuais, imagine uma estrutura enorme, trabalhando lentamente no mar, criando uma espécie de funil flutuante. Não é uma rede jogada de qualquer forma. É um sistema projetado para operar com velocidade controlada, tentando capturar plástico, enquanto reduz riscos para a vida marinha. E aqui existe um dado que mostra a escala dessa máquina. O System 03 pode cobrir uma área equivalente a um campo de futebol em poucos segundos. Isso muda a forma de enxergar a operação. Não estamos falando de retirar algumas garrafas da água. Estamos falando de uma tentativa de transformar a limpeza oceânica em um processo industrial repetível e ampliável. Quando as barreiras ficam carregadas, o material é recolhido a bordo. A partir daí começa outra etapa que muita gente esquece. Coletar o lixo é apenas metade da batalha. Se esse plástico voltar ao ambiente todo, o esforço perde sentido. Por isso, o material precisa ser separado, armazenado, transportado e tratado corretamente. A bordo, os resíduos passam por uma triagem inicial. Peças maiores são separadas de fragmentos menores. O material reciclável é isolado. O volume é organizado para facilitar o transporte até o porto. Essa parte parece menos impressionante do que ver uma grande máquina no mar, mas é fundamental. Porque uma operação de limpeza só funciona de verdade quando existe uma cadeia logística por trás dela. Não basta tirar o plástico da água, é preciso garantir o destino final. Quando o material chega ao porto, ele passa por processos de lavagem, trituração e desinfecção. O sal, a radiação solar e o tempo no ambiente degradam o plástico, então ele precisa ser tratado antes de voltar a ter valor industrial. Depois disso, parte desse material pode ser transformada em matéria-prima certificada. Essa matéria-prima pode entrar em novos produtos, componentes industriais e materiais de uso durável. É uma tentativa de fechar o ciclo. O plástico que antes estava solto no ambiente volta para uma cadeia controlada. E isso é importante porque a limpeza dos oceanos não pode ser apenas uma operação visual. Ela precisa ser rastreável. Cada carga retirada precisa ter destino. Cada lote precisa ser acompanhado.
Cada etapa precisa impedir que o resíduo retorne para o mesmo problema de onde saiu. Nos últimos anos, os números mostram que essas operações ganharam velocidade. A quantidade total de resíduos removidos cresceu de forma acelerada com a entrada de novos sistemas, melhoria nos algoritmos de rastreamento e expansão das frotas de coleta. Em determinado momento, a marca global passou de dezenas de milhões de quilos retirados de rios e oceanos. Isso mostra que a tecnologia deixou de ser apenas uma experiência pequena e passou a operar em escala real. Mas o desafio continua enorme, porque enquanto essas máquinas retiram plástico, novas toneladas continuam chegando ao ambiente todos os anos. Essa é a grande tensão dessa história. A engenharia está avançando. As máquinas estão ficando maiores. Os sistemas estão mais inteligentes. A logística está mais organizada. Mas a pergunta permanece: essa tecnologia conseguirá crescer rápido o suficiente para acompanhar a velocidade da poluição? Talvez a resposta não esteja em uma única máquina, mas em uma combinação de frentes. Interceptar o lixo nos rios antes que ele chegue ao mar. Remover o plástico que já está circulando no oceano. Garantir que o material coletado seja tratado e reaproveitado. E reduzir a quantidade de resíduos que entra nesse ciclo todos os dias. O que torna essas máquinas tão impressionantes não é apenas o tamanho delas. É o fato de trabalharem contra um fluxo que nunca para. Cada garrafa retirada representa uma peça a menos no oceano. Cada container cheio significa material que não vai se fragmentar em microplástico. Cada operação bem-sucedida mostra que um problema gigantesco pode ser atacado com engenharia, dados logística e escala. No fim, essas máquinas não estão apenas limpando água. Elas estão tentando mudar o destino de uma parte do lixo antes que ele se torne invisível. Porque quando o plástico se quebra em partículas microscópicas, a batalha fica muito mais difícil. Por isso, interceptar, coletar e rastrear cada carga importa. O oceano é grande demais para ser tratado como um depósito sem fim. E essas tecnologias mostram que, mesmo diante de um problema enorme, a resposta pode começar com uma ideia simples: parar o lixo antes que ele vá longe demais. Se você gosta de vídeos sobre máquinas extremas, tecnologia industrial, grandes operações e engenharia trabalhando em escala real, se inscreve no Eliabim TV, deixa o like e comenta de qual cidade ou país você está assistindo.